Bom dia! Estamos novamente com o nosso devocional Florescer. Hoje temos uma segunda-feira e o sol já está raiando. Assim como a graça e a misericórdia de Deus já está sendo multiplicada sobre as nossas vidas, é a nossa porção diária, né? A nossa porção diária já está batendo a nossa porta. Que seja um dia que nós possamos estar experimentando mais do poder, da graça do nosso Deus, para que nós possamos vencer as nossas batalhas do nosso dia. Nosso devocional Florescer hoje é o número 42, e nós estamos ainda meditando sobre como florescer no solo da intimidade, como permitir que o Espírito Santo de Deus continue fazendo a sua obra terrivelmente maravilhosa em nossas vidas. E hoje nós vamos meditar sobre a humildade e a santidade. O que a humildade tem a ver com a santidade? A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, nós devemos todos os dias nos esforçarmos para termos paz com todos e vivermos em santidade, porque é através da santidade que nós veremos o Senhor. Se a humildade, ela é para nós um sinal de que também há santidade, então a humildade, ela é acompanhada da santidade. Então, a verdadeira santidade na nossa vida, ela é o resultado da produção da humildade, que é a força e a beleza da santidade. A humildade é a força e a beleza da santidade. Então, nós precisamos continuar buscando sermos revestidos diariamente da humildade. A humildade do manso e humilde Cordeiro de Deus. E para nós exemplificarmos, então, a verdadeira humildade e a falsa humildade que existe no mundo e muitas vezes está em nossos corações. Então, nós temos um texto na palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com cada um dos irmãos. O texto se encontra lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 17, que é a parábola do fariseu e do publicano. Então, nós vamos ler. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, nós temos esta parábola, Jesus explicando a respeito da verdadeira humildade. Então, nós aprendemos já desde a semana passada que aquele que resiste, que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Mas isso não acontece por maldade, mas
simplesmente pela bondade dele para conosco. A humilhação ainda continua sendo a melhor oportunidade de nós voltarmos para a verdade de que nós somos servos comuns, nada especiais, mas nós somos amados por Deus e alcançados diariamente pela sua misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Todas as manhãs, quando você abrir a sua porta ou abrir a sua janela, nós vamos ter lá a misericórdia de Deus em abundância, querendo se manifestar sobre as nossas vidas. Então, neste exemplo do publicano e do fariseu, nós temos uma atitude de humildade verdadeira e uma atitude de uma falsa humildade. Então, quais seriam então as características observando esses dois homens orando a Deus? Então, quais seriam então as principais características da falsa santidade e a falta de humildade? O exemplo então que nós temos do fariseu é um exemplo da falsa humildade, porque a falsa humildade indica que é a falta de humildade. A humildade, a beleza da santidade. A humildade produz a santidade. Então, nós temos aqui o exemplo do fariseu. O fariseu eram os grupos de judeus que eram devotos à Torá. Então, vamos ver essa atitude desse fariseu. Primeiro, ele tinha auto-engano. Ele tinha uma falsa convicção de que ele era santo e justo. Ele orava em pé, não tinha temor, não tinha reverência e também não se humilhava. Tinha um desequilíbrio nos seus conceitos a respeito de si mesmo, e é o que revela que ele era carnal, um homem acusador, julgador, crítico, competitivo e não estava no espírito. Cumpria apenas os mandamentos por orgulho e não porque amava ao Senhor. Essas são as características da falsa santidade, que é a falta da humildade. Mas a verdadeira humildade, que é a beleza da santidade, está no exemplo do publicano. Então, publicano eram os coletores de impostos naquele tempo. O publicano, ele se mostrou reverente, ele não ousava se justificar, porque ele se sentia miserável e ele clamava pela compaixão de Deus. Havia no coração deste homem um reconhecimento de que nada era, de que nada podia. Ele apenas confessava a sua pecaminosidade. Nem ousava olhar para os céus. Tamanho reconhecimento de que ele nada era e de que nada ele podia sem Deus. Nós temos aqui um exemplo de humilhação. Mas como que a humilhação e a exaltação acontece na vida de um cristão? Como nós podemos vencer o orgulho da exaltação? O orgulho é exaltação. Jesus então termina essa parábola dizendo: digo a vocês que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nós já vimos também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Ao seu tempo oportuno, ele vos exalte. Nós precisamos fazer o que Deus diz que é o nosso trabalho, isto é, nos humilharmos.
e nós mesmos confiar nele para fazer o trabalho dele, e ele nos exaltará. Então nós precisamos fazer a nossa parte desse trabalho, que é nos humilharmos. E precisamos confiar em Deus, de que ele vai fazer a parte dele, que é nos exaltar. A ordem de Deus é clara: humilhem-se a si mesmo. Humilhando-se a si mesmo, você não vai humilhar os outros. Você vai reconhecer que nada é e que nada pode sem Deus. Isso não significa que é nosso trabalho expulsar o orgulho da nossa natureza e formar dentro de nós a mansidão de Jesus. Não, essa obra é de Deus. Mas esta ordem significa que nós devemos tomar cada oportunidade de nos humilharmos diante de Deus e dos homens e confiar em sua graça para vencer os nossos desafios diários. Pois o homem, ele só se submete a Deus quando recebe a revelação de que nada pode e que nada é. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, nós temos assim, nos revela: é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Só podemos vencer o egocentrismo quando nós entramos para baixo do domínio de Deus, quando nós nos submetemos ao domínio e ao governo de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, em total dependência e submissão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele, a seu tempo, nos exaltará. O trabalho de Deus em nós é vencer o mundo, é expulsar todo o orgulho e arrancar de nós essa natureza pecaminosa, metabolizar a humildade e a mansidão em nossas vidas, para que isso se torne natural. Mas já o nosso trabalho para Deus é fazer o que Deus diz. Para que isso ocorra, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança e principalmente amor pelo nosso Senhor, amor pela sua palavra. Quem ama, obedece. Obediência é uma prova de amor e é maior prova da sua humildade, da sua submissão e da sua dependência diante de Deus. E para concluir, nós precisamos aprender que a obediência de uma pessoa a obediência a uma pessoa tende a aprender a reconhecer a nossa impotência. Então, quando nós aprendemos a obedecer, nós estamos reconhecendo a nossa impotência, a ponto de desesperarmos para morrer para nós mesmos. A obediência a Deus, a Cristo e a sua palavra é morrer para nós mesmos. E a palavra de Deus diz que nós precisamos morrer para nós mesmos, para que nós possamos viver para Deus. Não tem como viver para Deus se não morrermos. Nós precisamos morrer para nós mesmos e viver sobre a vontade e o domínio de Deus. E por último, o orgulho, ele tem que morrer em nós, ou então nada dos céus poderá morar em nós. O orgulho precisa morrer em nós, ou então nada dos céus irá morar em nós. E esse é nossa reflexão de hoje. Que nós possamos orar como esse publicano, reconhecendo que nada somos e que nada podemos sem Deus. Mas Ele pode tudo. Ele pode tudo. Nós só precisamos confiar. Nós só podemos acreditar, pôr a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Amanhã nós estaremos falando sobre a humildade e o reino de Deus.
Que Deus os abençoe e até amanhã. Que a graça e a misericórdia de Deus e a humildade do manso e humilde Cordeiro de Deus sejam nossas vestes neste dia. A túnica da mansidão e a veste da humildade nos ajude a vencer as nossas demandas diárias. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça de compartilhar e dar o seu like para que essa mensagem ela possa alcançar outras vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço.